A governamentalidade neoliberal, então, traz para nós essa reflexão a respeito de modos de dominação mais sutis e que estão calcados na nossa subjetividade, na nossa psique, e também atuando de forma ativa a colonizá-la, de maneira que a gente pense, né, segundo essa lógica, e haja também segundo essa lógica psicopolítica. Por isso que a gente está falando também de formas de poder que têm diretamente relação com os processos mentais. E por que isso é tão importante? Se a gente vai pensar, então, em capital humano, o que é capital humano, essa noção de capital humano? É uma noção que a gente tem que estar otimizado, a gente tem que otimizar a nossa vida, a nossa performance, a gente tem que estar de olho naquilo que a gente consegue, a gente tem que medir os resultados, a gente tem que se aprimorar sempre, a busca pela saúde perfeita, pelo aprimoramento dos resultados, a busca por formação constante, ou seja, um indivíduo que introjeta todos esses valores, ele reproduz dentro de si um esquema de dominação. E mais do que isso, o que é cruel nessa lógica é que tudo é visto como liberdade. Não, eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu posso, porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, né? E toda vez que a gente fala eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, bom, na sociedade capitalista, né, nesse modelo que a gente vive, não existe essa ideia de liberdade plena. A gente tem a liberdade para algumas questões, mas a gente não tem tanta liberdade para outras, né? Então, a maneira como o indivíduo age sobre si mesmo é altamente capturada, né, por tecnologias sutis de dominação que coincidem com essas ideias de submissão de si, otimização de si, liberdade e, ao mesmo tempo, exploração. Então, por exemplo, se a gente está falando de um sacrifício, da ideia de, por exemplo, ficar até mais tarde no trabalho, se a gente está falando de algo em prol de um bem maior, né? Essas noções de exploração não se colocam como exploração, se colocam como algo que é ou meramente necessário ou até mesmo se vendem como um investimento, né? Você está investindo seu tempo porque isso vai render frutos lá na frente, na sua carreira, isso vai impactar nos seus ganhos no futuro, vai impactar nos ganhos da empresa e, consequentemente, vai impactar nos seus ganhos. Então, é tolerada uma determinada dor dentro do sujeito, uma determinada exploração, né, uma certa frustração que esteja relacionada à ideia de otimização. Se é para melhorar, se é para otimizar, então tudo bem um sacrifício. Né? Essa lógica, ela permanece. É a mesma lógica, claro, revestida de outros valores e tal, mas que a gente viu, né, no surgimento da sociedade burguesa, na instauração da lógica do trabalho, que era muito diferente na Idade Média, em que as pessoas trabalhavam quando precisavam trabalhar e não necessariamente precisavam trabalhar todos os dias. Então, para instaurar o regime disciplinar de que você tem que trabalhar, porque isso, né, foi uma longa jornada, e para instaurar essa mentalidade, né, de um trabalho disciplinado e que começa a tal hora e que termina a tal hora, todos os dias, 5 dias por semana. Tudo isso foi uma conquista longa. E agora a gente está num momento em que isso meio que quebra com a ideia de uma liberdade, que eu posso trabalhar de forma flexível, escolher as horas que eu vou trabalhar, mas o que é importante é a minha entrega. Por outro lado, há determinados momentos em que certos sacrifícios serão exigidos de mim e eu tenho que aceitá-los de bom tom, porque eles vão reverter em otimizações e elementos positivos no futuro. Então, a gente percebe aí como até a ideia da liberdade individual
ela é capturada, né? E o que se tem aí é uma vida também alienada, né? Uma vida que também se coloca como dentro de um regime, de uma vigilância que não é a vigilância do panóptico, mas uma vigilância introjetada dentro da nossa própria mente. Nós mesmos somos os responsáveis por vigiar o nosso desempenho e nos punirmos até psiquicamente, até com doenças e transtornos de ansiedade, depressão, se a gente não consegue se adequar a estes parâmetros. Então, nós introjetamos essa lógica da mensuração, da qualificação e quantificação dos nossos feitos, né? Tudo tem que ser revertido em algo positivo, tudo tem que ter um resultado muito positivo, todas as nossas ações têm que estar dentro desse regime, para que a gente sinta que está valendo a pena e a gente sinta que a gente está sendo produtivo e útil, né? Essa ideia de aprimoramento constante. Então, mais do que isso, a ideia de capital humano, ela traz essa reflexão de que não é apenas ter determinadas competências para sobreviver neste mundo, né? Se estudar, se aprimorar, gostar de aprender, gostar de colaborar, entender as lógicas e buscar o sucesso, mas eu também tenho que introjetar, eu tenho que ter um capital, né, mental, para que eu possa suportar tudo isso, que eu possa aprender a lidar com isso, né? Então são competências emocionais também, para não surtar diante do que está acontecendo, diante desse regime de exploração sobre essa nova égide, né? Então a gente está falando de flexibilidade, adaptabilidade, saudabilidade, todos esses critérios que a gente vê nos discursos de empresas, de recursos humanos e que a gente ouve por aí também, lê em determinados livros. Então, que vida é esta, né? Que vida é essa na qual o trabalhador ele tem que ser sadio, competente e produtivo, né? Emocionalmente produtivo, emocionalmente sadio, emocionalmente fisicamente saudável, né? É a busca, né, incessante por um ideal. A gente continua buscando ideais e fugindo do que acontece, né? Querendo evitar o inesperado, as dores do inesperado, que fazem parte da vida, né? E ao mesmo tempo, todo o tempo da vida das pessoas não está dissociado dessa lógica. Então, o tempo do afeto, o tempo os tempos dos encontros, eles também são contaminados, eles também são tidos como investimentos, né? Investimentos para construir algo no futuro, seja para construir um capital social, seja para construir um capital humano pela relação com o outro, mas tudo é meio que quantificável e visto como um investimento, né? Ideias de que, por exemplo, eu preciso ter determinados relacionamentos, eu preciso ter um script de vida que engloba frequentar determinados lugares, ter determinados tipos de relacionamento. Tudo isso envolve, né, e traz à tona toda essa captura, né, do mundo da vida pelo capital. Então, até o tempo da criação, o tempo do afeto, ele também pode ser visto como um tempo de investimento. Seja se eu estou criando uma criança que vai no futuro virar, né, vai ter uma profissão X que vai meio que devolver esse investimento que foi feito no início, né? Seja quando a gente fala
no próprio investimento em si, na sua formação e nas práticas de autocontrole. Então, por isso que essa ideia de empreendedorismo está muito associada ao capital humano, porque no fim, o tempo da vida é como se nesse tempo da vida realmente nós fôssemos empreendedores de nós mesmos, né? A gente elimina a ideia de que tem alguém nos explorando, mas a gente coloca na cabeça que a gente tem que trabalhar ou que a gente tem que fazer determinadas coisas para nós mesmos, para o nosso futuro, né? O resultado disso daí, vai dizer Byung-Chul Han, são indivíduos depressivos e não revolucionários, né? São indivíduos passivos que aceitam, que entram dentro dessa lógica e têm uma dificuldade de agir em comum, né? Porque a lógica da competição e da performance individual, ela fala tão mais forte que realmente é difícil entrar na ideia de que não, estamos todos ferrados e precisamos nos unir. E no campo das emoções, a gente percebe como não se trata tanto de abafar essas emoções, mas parte do jogo também demonstrar as emoções, deixar essas emoções correrem livremente, é claro, dentro de determinados limites, né? Você não pode se mostrar como uma pessoa louca e arredia ao que te acontece e simplesmente surtar. É claro que surtos são cada vez mais frequentes e acabam sendo enquadrados, estão sendo enquadrados em termos de doenças, né, psicológicas relacionadas ao trabalho, mas aí todo o movimento de reabilitação desse ser, dessas emoções, ele também passa por uma lógica de performance, né? Então, deixar as emoções fluírem, mas não tanto, né? Mostrar que também é preciso não ser frio, é preciso estar motivado, é preciso mostrar essas emoções, porque fazem parte do jogo, né? Byung-Chul Han vai falar até em ditadura das emoções. Isso mexe muito com a ideia de gamificação da vida, né? A gente constantemente tá como se estivesse jogando um joguinho que a gente tem que fazer coisas para chegar em determinados locais e ganhar uma recompensa a partir daí. E que recompensas que são essas? Além de dinheiro, prestígio, status, são recompensas baseadas, né, nessa ideia de alta performance. Apenas a própria criou-se visões de sucesso baseadas em determinados critérios que são considerados atingíveis a todos, mas que são difíceis ao mesmo tempo de atingir. Então, você tem que lutar, você tem que se educar, se adestrar, educar suas emoções para chegar até lá. Né? Isso essa gamificação está envolvida nas relações de trabalho, está envolvida inclusive nas relações entre pessoas, relações amorosas, relações de amizade. Tudo pode ser encarado, se a gente não tomar cuidado, diante dessas lógicas de gamificação, né? Afinal, o que é um like numa rede social? É também uma determinada recompensa, né? Não deixa de exprimir esse significado e que atua psicologicamente como um elemento que vai trabalhar a nossa mente, vai gerar mais ansiedade, vai gerar outras questões na psique, mas ao mesmo tempo vai trazer em determinadas situações essa sensação de gratificação, né? De missão cumprida. Então é a lógica do jogo que se coloca também juntamente com essa ideia de capital humano.